Galera, aqui é o Daniel Justino do Dantec BR, trazendo como prometido aí há 15 dias atrás o review do LG FireWeb, que é um dos primeiros aparelhos a desembarcarem no nosso país, desembarcar aqui no Brasil com a plataforma Firefox OS. Esse aparelho aqui ele tem basicamente a mesma carcaça do LG L5, o mesmo tamanho de tela, o mesmo formato, a mesma espessura praticamente, e atrás a gente tem uma capinha que se assemelha em estética ao Nexus 4. Os rasgos que eles têm na traseira, né, de caixa de som e de câmera com flash também são os mesmos do L5. Nós temos no aparelho em cima o botão de liga e desliga mais o fone de ouvido, entrada para fone. Numa lateral apenas um rasgo para auxiliar na abertura da tampa traseira. Embaixo entrada para cabo USB e microfone, e do outro lado o volume mais, volume menos. Na frente apenas um botão, os sensores e a caixa de som. Uma consideração que eu acho válida é que se você for comprar esse aparelho para trabalhar quase como um pedreiro e precisar dele para colocar no bolso, colocar junto com chaves, tome muito cuidado, saia da loja e já compre uma película. Esse aparelho ele foi transportado dentro de uma mochila com apenas um Kindle e uma toalha, e ele apareceu com esses dois arranhões aqui. Eu vou tentar chegar mais perto, ver se eu consigo fazer vocês enxergarem. Esses arranhões aqui não são arranhões da película, são arranhões que apareceram depois de ser transportado na mochila. Foco. Ok. Esses dois arranhões aqui foram depois de serem transportados na mochila. Referente ao sistema. O sistema, para quem já tem acompanhado há algum tempo, vai ver que ele basicamente bebeu em algumas fontes intercaladamente. A gente tem aí uma cópia muito forte do iOS, em especial do iOS antes do 7, do 6, do 5, do 4, na qual você não tem um menu como tem no Android, você tem basicamente telas, e na sua última tela à esquerda uma busca, tá? Não tem muito o que fugir aqui. Ele acaba por causa disso, assim como o iPhone, se tornando muito intuitivo. Os sons também dele são muito parecidos com o do iOS antigo, e é uma coisa que chega a chamar atenção para quem é mais atento e já tem alguma vivência de aparelho. Outra coisa que eu achei interessante, que pode-se dizer que foi copiado, foi a busca dele. Na verdade, eles pegaram uma ideia de um launcher chamado Everthing, na qual você faz uma busca e ele automaticamente meio que personaliza o aparelho. Eu fiz uma busca, por exemplo, pelo Metallica. Vocês reparem que o papel de parede atrás mudou com a foto da banda Metallica, e ele me mostra tudo que eu posso verificar do Metallica: YouTube, Glove Shark, SoundCloud, Google e N outros lugares, Vagalume, Facebook e etc. Então, assim, ele não tem uma ideia original, ele basicamente é um aglomerado de ideias de outras empresas, de outros sistemas que culminaram na criação do Firefox OS. Aplicativos. A gente não tem uma quantidade muito boa de aplicativos, até porque o sistema ainda é um sistema muito cru, muito novo. Então, os desenvolvedores não chegaram ainda a ter tempo para desenvolver isso aí. Até tiveram tempo, porque o pré-lançamento dele foi bem longo. Eu me lembro que à época eu cheguei a experimentar ele no Galaxy Nexus. Então tem bastante tempo que o sistema estava em fase embrionária, mas que ninguém se interessou em desenvolver, ou pelo menos muito poucos se preocuparam em desenvolver. A gente tem, por exemplo, poucos jogos. Para se ter uma noção, o único jogo que a gente tem de nome na marketplace deles é o Cut the Rope, que por sinal já vem instalado no aparelho.
Outra coisa que também é interessante se observar é que o aparelho não vai dar, pelo menos por enquanto, suporte ao WhatsApp. Existem alternativas? Existem, mas isso não quer dizer que elas funcionem ou que possam ser utilizadas sem dor de cabeça. Eu estou usando aqui, por exemplo, o Connect A2, porém ele não, pelo menos eu não tive uma resposta boa do aplicativo. O aplicativo trava na lista, quando você acessa a lista de contatos dele, chega a um ponto que ele fica dando retorno infinito, então você não consegue chegar ao final da sua lista, ele para num determinado patamar e não vai mais. Sem contar que o WhatsApp ele tem um padrão de que se você utilizar aplicativos não autorizados, eles podem te banir da base de dados deles. Então é um risco que você pode correr utilizando ele. Outro aplicativo que também não existe, e depois eu vou explicar melhor o aplicativo, entre aspas, aí, que eu utilizo, é o Foursquare. Aplicativos em si, a gente não tem aplicativos de verdade no Firefox OS. Como assim? Ao contrário do iOS, do Windows Phone e do Android, ele não existe um aplicativo propriamente dito feito para a plataforma. Não é um aplicativo, e sim um atalho criado pelo navegador na sua home screen. Por exemplo, se eu pegar aqui o site do UOL, ok, não sei porquê, mas ele... sim, entrou em economia de... Uma coisa que é até bem interessante, depois eu vou falar, economia de energia. Então aqui a gente está carregando o site do UOL, né? Então, por exemplo, eu posso favoritar ele e colocar na tela inicial. Automaticamente ele se torna um aplicativo, coloca aí entre aspas, ele se torna um aplicativo. Quando eu abro, a sensação que eu tenho é que ele é um aplicativo, porque eu não estou vendo barras de navegação. A gente não tem barra de endereço e etc. Mas na verdade é apenas uma página emulada. E isso acontece com o Twitter e acontece com o Facebook. Eles são, até o Twitter até que não, mas o Facebook ele chega a esse ponto e tem momentos que irrita realmente. Se você não estiver acostumado com o Facebook para navegador de celular, você chega em alguns momentos a se irritar. O que mais? A fluidez do sistema é razoável, não temos engasgos graves, apesar de ser um aparelho simples, a gente tem uma fluidez razoável, apesar de você ver que a transição em si é um pouco sofrida, mas nada que abale a usabilidade do aparelho. O teclado responde bem, o touchscreen dele é capacitivo, então não se tem muito problema com relação à resposta do teclado em si. O prediletivo dele, a previsão de texto dele é razoável. Eu particularmente não gostei. Já teve gente elogiando, tem gente dizendo que não usa. Eu particularmente não usei e achei o prediletivo dele intermediário. Ele ainda erra bastante, te causa alguns desconfortos e você fica às vezes batendo cabeça para acertar. Com relação a praticidades do uso, o aparelho ele te ajuda no ponto de vista de utilizar o teu pacote de dados. Por exemplo, ele tem um gráfico de estatística que você pode selecionar se você quer utilizar por Wi-Fi ou se você quer utilizar verificação de dados de Wi-Fi ou telefone, ou dos dois. Esse daqui é o meu gráfico, ele está com os dois, no caso, está dizendo que eu gastei pouco mais de 558 em Wi-Fi e pouco mais de 136 em 3G.
Isso daí é bom para quem tem o seu pacote de dados na operadora. Ele te permite dizer quanto que você quer delimitar, 100 GB, 100 MB e quanto que você quer. E ele fica com esse monitoramento aqui na barra. Aqui. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês enxergarem. Que aí diz quanto que foi, quanto que você tem livre. Ele tem nas configurações dele a possibilidade de você fazer o compartilhamento de internet, tanto por hotspot Wi-Fi quanto por USB. Não é nada muito inovador, já é padrão nos aparelhos hoje, smartphones, mas é uma informação que sempre é interessante, especialmente para quem utiliza notebook, utiliza um tablet sem 3G. Nunca é demais ter essa informação em mãos. Com relação à economia de bateria, esse aparelho, bateria e economia na verdade, esse aparelho a gente fez um teste com ele executando uma música no YouTube e deixamos em full time, com tela ligada e executando em Wi-Fi. O aparelho resistiu sem desligar até chegar a 1%, para falar a verdade, por 5 horas. Então, de 100 a praticamente zero, o aparelho ficou por 5 horas sem grandes problemas. Ele tem um sistema de economia de bateria, na qual você pode fazer com que ele automaticamente ative. Você escolhe quanto de bateria você quer que ele ative, e ele, quando chegar a esse patamar, ele vai pegar e vai desabilitar tudo, desabilitar 3G, desabilitar Wi-Fi para economizar sua bateria. Então você tem opções de 5, 15 e 25% para ele automaticamente se ativar. Privacidade, ele tem um esquema de não me rastreie, né? Ele talvez se aproveitando aí daquela velha história de iOS e o Android rastrearem as informações do usuário. O Firefox aproveitou e colocou o não me rastreie, que ele é um recurso na qual o aparelho não informa para o aplicativo, para o site na qual que você está navegando, que você seja analisado. Isso para alguns blogueiros em si é um pouquinho complicado, porque às vezes essa informação acaba se tornando estatística até para ajudar o blog a melhorar, e o Firefox dá esse tiro no pé dos blogueiros, mas é algo que, para ter a privacidade do usuário, é o melhor se fazer. Armazenamento. O aparelho ele conta com 2 GB de armazenamento interno para utilização do usuário e aproximadamente 1 GB para aplicativos. O que mais podemos falar dele aqui? Com relação a câmera, a câmera dele é razoável, não deixa a desejar em fotos na claridade. Eu depois vou colocar no post também, eu vou colocar aqui embaixo no post como ficaram as fotos que eu tirei durante o dia e durante a noite com ele. E de maneira geral, pro custo-benefício dele, pro preço dele, foi um aparelho que se deu bem na câmera. Não estou dizendo que ele vai tirar fotos profissionais como seria um Z1 ou um Lumia 1020, mas que vai quebrar um galho na hora que você não tiver uma câmera e quiser bater aquela foto de última hora. Por sinal, mesmo assim, não esqueça, por mais que você tenha uma câmera razoável aqui, ele não vai rodar Instagram. Então não pense que você vai conseguir postar aquela sua foto do almoço ou do miquinho que você viu passando no meio da rua com ele pelo Instagram, porque não vai conseguir, porque ainda não tem aplicativo. A Market Store deles, não, como eu disse já, não tem muita coisa. Inclusive vou carregar aqui para vocês darem uma olhadinha.
Por aqui a gente também consegue ver um pouquinho melhor a qualidade da resolução da tela, que não é aquela maravilha, mas dá para passar bem também. Você vê que tem alguns aplicativos aqui que já são mais conhecidos, que são o Twitter, o Facebook, o SoundCloud, o Pulse, que para mim pelo menos não funcionou, Jolly Cloud, que é armazenamento, a Box, que não aparece aqui, mas eu sei que tem, entre outros. No quesito jogos, para quem gosta de jogos, não espere muito dele, porque o máximo que você vai ter é, como eu falei, Cut the Hope e mais meia dúzia de jogos melhorzinhos, mas que não sejam nada muito avançados, como Assassin's Creed ou qualquer coisa do gênero. Não espere nada muito elaborado dele. Não é a ideia inicial dele. A intenção dele é meramente ser um aparelho de entrada. Então, jogo aqui é apenas uma funcionalidade extra para ele. A intenção é ser um smartphone. Os aplicativos que vieram nele, a gente vê aqui, a sua grande maioria foram aplicativos que já vieram nele. Eu instalei muito poucos, até porque a quantidade que tem hoje não ajuda muito. Lembrando que quando você coloca um ícone desta tela aqui embaixo, e o procedimento é mesmo do iPhone, automaticamente ele some lá de cima. Então cuidado na hora de você ficar procurando, porque às vezes você pode ficar igual um louco procurando e ele não está ali. Por sinal, o BR Apps dá para apagar. O que vem nele de aplicativo? E-mail, contato, calendário, a Marketplace, galeria, uso. Uma surpresa para mim, que foi o Here Maps da Nokia. Foi algo que para mim foi surpreendente. Eu não esperava que a Mozilla e a LG fossem embarcar ele como aplicativo, mas embarcaram. É um bom aplicativo de mapas, uma boa alternativa. Configurações, obviamente, Twitter, Facebook, YouTube, Cut the Hope. Site da Vivo e serviço da Vivo, obviamente, porque esse aparelho é exclusivo da Vivo, pelo menos por enquanto. Música, vídeo, relógio, calculadora, notes, Wikipedia, guia meu app da Vivo também, Vivo Chat, Acuefra, e daqui para frente foram aplicativos que instalei. Além disso, aqui embaixo, rádio, FM, câmera, ou obviamente Mozilla Firefox, mensagens e telefone. Vamos botar aqui um vídeo aqui no YouTube só para vocês terem uma noção da resolução de tela. Enfim, vou colocar o da moda porque tem HD e que já estava mostrando pro meu amigo para sacanear ele. Você vê que a qualidade da imagem é boa, a resolução dele não deixa a desejar, e a caixa de som é de excelente qualidade para quem gosta de escutar música em volume alto. Deu para ver aí que a tela é boa. O Cut the Hope no jogo, para ter uma noção de jogo em si. Você vê que a tela tem uma boa resposta na medida do possível, apesar da minha ausência de habilidade para jogo. Isso aí. Cut the Hope executando com o aplicativo normal dentro do FireWeb. Não engasga, não trava, razoável. Dentro da razoabilidade, ele é um aparelho que
dá para se utilizar. Uma coisa que também chamou a atenção nos testes foi a velocidade de início e reinício do aparelho. Ele de maneira geral, ao contrário dos grandes smartphones aí que demoram um pouquinho para carregar, o FireWeb não demora tanto. Ele desliga, eu vou até reiniciar aqui o aparelho para vocês verem. Pronto, já desligou. Então ele é um aparelho que até na hora de você desligar e ligar ele não deixa a desejar. É aquele aparelho que rapidamente está pronto para uso. É a logo do Firefox e ele já vai estar pronto para uso. Claro, mexendo a vírgula e está pronto para uso. Esse aparelho ele conta com conexão 3G, Wi-Fi, Bluetooth como conexões possíveis. Vem com rádio FM, como eu já disse anteriormente. A recepção dele é razoável. Sistema de uso de internet eu já mostrei para vocês. Ele pode ser acessado tanto por aqui quanto pela configurações. Nas opções aqui a gente vê que ele está na opção de quando você quer. Quem até já utilizou o Cyanogen deve lembrar disso, mas ele te dá a opção de verificar quando que você quer ver as atualizações, semanalmente, mensalmente ou diariamente. Basicamente o mesmo esquema da Cyanogen. E te dá a opção de verificar agora. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Notificações, ele tem o mesmo esquema de notificações do Android e do iPhone. Uma barra de notificações que você tem acesso puxando de cima para baixo, permitindo que você visualize as suas notificações. Um negócio que eu achei bem interessante aqui nesse aparelho é a possibilidade de habilitar o Wi-Fi e o 3G pelos seus respectivos símbolos na notificação. Alguns aparelhos hoje top de linha não permitem isso. A gente tem aí alguns aparelhos, por exemplo, Android, que a habilitação do 3G a pessoa tem que ir nas configurações, localizar e tal. Não, aqui é mais prático, mais rápido. A intenção principal é facilitar e, além de descomplicar o uso, ajudar o usuário a economizar e usar conscientemente a internet. Não espere que você vai conseguir utilizar Flash Player nele aqui, porque a princípio não existe. É um aparelho que ele não dá suporte ao Flash Player, mas de maneira geral não deixa a desejar quando você quer navegar. Bom, galera, basicamente é isso. Gostaria de agradecer aos usuários que enviaram perguntas, os leitores, em especial o Carlos Roberto e o Alan Balbino e o Davi Diniz, que participaram perguntando pelo Papotec, pelo grupo Papotec no Facebook. Bom, é isso. Aguardo aí comentários, críticas, sugestões, perguntas e até a próxima. Daniel Justino, pro Dantec BR.